Bom, então, boa tarde. Eu acho que eu já conheço a maioria de vocês, tá? Então, fico grato por ser lembrado por meus colegas, aí, já que eles sabem que eu tenho um certo interesse, eu gosto de trabalhar com a parte de layout de PCBs. É um trabalho que é um pouco, digamos assim, exige um pouco de paciência, tá? Não é algo que você aprende de um dia para o outro. Até você ter habilidade, você leva alguns layouts que depois que você passa um certo tempo, você volta e olha e dá vontade de colocar fora aqueles primeiros que tu fez, tá? Mas a ideia é a seguinte, pessoal. Já sei que já teve um curso ministrado sobre o Altium, né? É um software extremamente profissional, usado nas indústrias de placa-mãe, de computadores e tudo mais. Não que o Proteus não possa ser usado, mas o Altium está numa escala, digamos assim, bem industrial. Tá? Mas, por outro lado, o software que a gente vai introduzir hoje, que é o Proteus, ele tem uma série de vantagens para quem está começando. E até agora já posso falar para quem já está entrando realmente mais no ambiente mais industrial. Ele é um software que evolui muito, então a gente vai ver algumas funcionalidades dele. Eu vou tentar trabalhar em cima de exemplos, tá? Então eu vou fazer uma breve introdução rápida e é extremamente importante então, que vocês acompanhem o projeto. Mesmo assim, no final de cada dia a gente vai tentar disponibilizar, se caso alguém se perder ou não conseguir acompanhar até o final, a gente depois disponibiliza para no outro dia poder continuar a partir de um ponto comum, tá? Então, só explicando um pouquinho mais sobre o minicurso, boa tarde, né? A gente, do ramo estudantil, principalmente do capítulo da ES aqui, a gente convidou a Ademir para fazer parte, né, desse minicurso, para nos ajudar aí ministrando e compartilhando aí o conhecimento com todos vocês. Então, a ideia é, que nem o Ademir falou, a gente postar no YouTube, tem um canal lá. Então, a ideia é ter as postagens hoje das aulas seguintes. Outra coisa que, só para lembrar, a gente vai postar uma lista para vocês assinarem no final, marcando presença, tá? Daí depois a gente faz o certificado bem certinho. E outro aviso, acho que depois no fim dá para tirar uma foto, registrar, para a gente fazer as postagens lá. Beleza? Então, é isso. Meu aviso. Ok, obrigado. Bom curso a todos aí. Bom, pessoal, então, retomando aqui, funcionalidades que o Proteus, digamos assim, nos oferece, tá? Primeira questão importante, elaboração do esquemático. Eu sei que ainda existem alguns softwares que permitem a construção do layout da PCB sem elaborar o esquemático, tá? Eu recomendo fortemente que vocês nunca façam isso, porque dá muito trabalho vocês tentar localizar um erro depois a partir só do layout, sem ter o esquemático. Então, se vocês acham que é difícil fazer uma PCB a partir do esquemático, fazer sem esquemático, se for mais de 10 componentes, é completamente inviável. Tá? Então, já recomendo vocês sempre buscar fazer o esquemático. E o Proteus ele oferece todos os recursos necessários para se fazer o esquemático. Tá? A simulação de circuitos. Muitos ambientes, eles não permitem só elaborar o esquemático, mas não permitem fazer simulação. Tá? O Proteus ele tem uma forma de simulação um pouco diferente do que é o PSIM, por exemplo. No PSIM, a simulação, você faz toda uma programação, você abre uma janela de tempo, simula por um tempo e obtém os pontos, tá, que você pode analisar. No Proteus, a simulação é um pouco mais dinâmica, tá? Ela possui mais limitações, por quê? Porque você não é simples salvar pontos e muitos gráficos. Os gráficos para análise posterior são bem rudimentares, tá? Mas, em contrapartida, a simulação deles tem algumas vantagens que você pode interagir com a simulação, você pode fazer simulações em tempo real, você tem animação de alguns componentes, LEDs, motores, enfim. Tá? Para quem está começando a prototipar e conhecer a eletrônica é bem interessante. Ele permite, então, a simulação de circuitos genéricos, tá? Circuitos convencionais, RC, RL, somente com componentes passivos e fontes. Ele permite a simulação de circuitos analógicos
como por exemplo amplificadores operacionais, transistor, a partir de modelo SPICE, tá? Ele permite a simulação de componentes de eletrônica digital, tá? Então sequenciais, combinacionais, tem uma biblioteca variada de componentes, então ele permite interagir e é um pouco mais real do que usar só os componentes ideais, tá? Então ele já permite você simular e já caminhar em direção ao teu protótipo. Microcontroladores, eu acho que essa é a parte, digamos assim, foi aqui que eu realmente me interessei pelo Proteus, tá? Eu lembro que na engenharia, quando eu comecei o curso de engenharia, nós tínhamos uma disciplina que era chamada Oficina de Eletricidade e Eletrônica 1, acho que era isso, e nós tivemos lá uma aula introdutória sobre PIC, aí a gente teve contato com essa parte de poder fazer o esquemático, gerar o software em um programa específico e carregar no Proteus e simular em tempo real o comportamento do microcontrolador, tá? Então eles têm uma biblioteca grande de componentes PIC. Ultimamente eles inseriram várias bibliotecas da Atmel, no caso mais vinculadas ao Arduino, tá? A plataforma Arduino. E também na última versão que eu tive, eles inseriram algumas bibliotecas de microcontroladores DSP da Texas Instruments, que eu considero, digamos, uma das empresas mais no topo da linha nessa parte. E a partir do momento que eles inserem esse tipo de simulação, avança bastante a tua capacidade de desenvolvimento, tá? Elaboração de layout, tá? Então, eles têm algumas ferramentas que às vezes podem ser boas ou não, que é a alocação automática de componentes a partir do teu esquema, tá? Então você sempre precisa ter um esquema. Você pode solicitar que ele faça a alocação automática. Ele permite roteamento automático, tá? Só lembrando, pessoal, ferramentas automáticas, elas são boas quando você tem pouco tempo e quando o circuito não é um circuito crítico, tá? Quando não envolve altas frequências ou mistura de frequências de circuitos analógicos com circuitos digitais, o software não sabe muitas particularidades do teu projeto final, mas ele consegue fazer uma introdução ao teu projeto. Ele permite, e aqui vem outra questão que é muito importante, ele permite a edição simultânea do esquemático com layout, tá? Tem muitos softwares que são excelentes e acabam, digamos assim, perdendo para o Proteus nessa área. O Proteus permite fazer a edição do esquemático e sem você precisar atualizar, é só tu migrar para outra janela lá no esquemático e lá no layout a alteração já foi indicada, tá? E tem a questão que ele tem a chamada hat lists, que é, como se chama, linhas de ratos que linkam os componentes e já te indicam onde você tem que fazer a ligação. É impossível errar se você fez o esquemático correto, tá? Se você fez o esquemático correto, é impossível errar. Bom, o que mais? Algumas questões que eu acho interessantes também é que assim, o modelo 3D que o Proteus gera é muito semelhante ao modelo 3D, ou seja, do componente depois fabricado. Tá? Então eles permitem a inserção de modelos 3D, é possível criar os modelos 3D em software como AutoCAD, software como o SolidWorks, tá? Então tem uma série de recursos que te dão uma pré-visualização interessante da placa. Bom, tá, eu já citei por que usar o Proteus, agora eu vou falar um pouquinho mais específico algumas questões que são muito importantes, assim, pessoal. Não vou falar de forma alguma que o Proteus é melhor que outro software ou é pior que outro software, tá? Ele tem particularidades que podem se adaptar melhor para uma condição, melhor para outra, tá? Como sempre se diz, a melhor ferramenta é aquela que você domina, tá? E, se possível,
Aquela que você tem condições de pagar por ela. Claro que seria ideal que ela fosse gratuita, tá? Mas, em relação a alguns outros softwares, o Proteus é acessível. Tá? Acessível, não sei hoje, depende muito da cotação do dólar, mas está na faixa aí, para uma versão completa, na faixa de 5 a 6 mil reais. Tá? Enquanto que outros softwares estão na faixa de 30, 40 mil. Tá? Então, assim, é acessível. Claro que, se caso não tiver condições de pagar, para quem for atuar realmente no mercado, eu recomendo então que também busque outra ferramenta como o KiCad, por exemplo. Também é uma ferramenta bem interessante. Eu estou começando agora a trabalhar nela. Mas, para quem é empresa, para quem for realmente trabalhar nessa área, eu acho que a licença é acessível. Tá? A gente tem que considerar que quando a gente compra um carro, para trabalhar, a gente paga 20 mil reais. Certo? E dá manutenção no software, você tira o teu lucro e a manutenção ela é muito menos significativa. Tá? Então, o que eu já falo, pessoal, ó, a gente tem que cuidar que, enquanto nós estivermos no ambiente estudantil, tá, a gente tem versões estudantis, a gente tem uma certa... A gente até é incentivado a usar software de diversas empresas, porque a gente acaba motivando outras pessoas a usar esse software. A gente faz um comercial, de certa forma gratuita. Mas quando a gente for realmente atuar, ganhar dinheiro em cima disso, então a gente tem que tomar cuidado com a licença. Tá? Isso é uma coisa que eu já deixo bem claro. Uma coisa importante do Proteus, ele evoluiu muito nos últimos 5 anos. Tá? Alguns softwares simplesmente estagnaram, o Proteus evoluiu muito. Tá? O que mais? Como ele possui todas as ferramentas. Uma coisa interessante, ele vem com uma biblioteca de componentes considerável. Tá? Vem um grande número de componentes, já para quem quer começar a fazer um projeto desde a primeira instalação, é bem rápido. Tá? A criação de componentes. Tá? Quando eu falo criação de componentes, pessoal, é o modelo pro esquemático. Não é o modelo para simulação, porque o modelo para simulação exige uma série de conhecimentos do próprio comportamento do componente que a gente às vezes não tem acesso, certo? Tá? Mas a criação do componente para inserir no esquemático, para fazer o layout, é bem simples. Tá? Outro recurso que ainda tem, Bill of Materials. Tá? É um recurso que permite você inserir o custo do componente, o local onde ele está no estoque, certo? A quantidade de componentes que vai ter, e ele te lista lá no final o custo total da tua PCB. A única coisa que você deve cuidar é que, se vocês inserirem o valor em dólar, considere todos os componentes em dólar. Se for inserir um valor em reais, faça a conversão, mas não recomendo inserir o valor em reais. Depois eu vou mostrar essa biblioteca, tá? Só já adiantando, coloque tudo em dólar, porque o dólar é estável, o real é real. Aí, algumas questões que eu já falo de antemão que poderiam ser melhores no Proteus. Tá? Algumas questões que eles poderiam melhorar é a seguinte: as simulações poderiam ter algumas alternativas semelhantes do PSIM, tá? salvar os gráficos e os pontos com uma facilidade melhor. Algumas ferramentas de alinhamento dos componentes, a gente vai ver, vocês vão reclamar um pouco de repente, talvez em voz baixa, vão reclamar. É a questão de alinhamento, pessoal. Eles têm uma certa dificuldade para se fazer alinhamento, espaçamento entre componentes e coisa e tal. É bem limitado. Tá? Isso já percebi. E pelo fato de não ter muitos recursos de alinhamento, o footprint de alguns componentes fica bem complicado de criar. Essas seriam assim, as principais questões que eu, se eu pudesse, modificaria. Então, qual é a ideia que nós vamos ver no curso? A gente vai ver a questão de elaboração de esquemático, tá? A simulação de alguns circuitos, a inserção de componentes na biblioteca quando a gente não tiver eles listados, criação de footprint,
Tá? O que mais? Elaboração do layout, inserção de modelo 3D e como gerar os arquivos de saída para fabricação. Tá? Então eles têm saída para os arquivos, podem ser imagem, quando for para um processo fotográfico, podem ser os arquivos com as extensões Getter, ou podem ser também arquivos pick and place, tá? Para quem não sabe, pick and place é a máquina que pega o componente lá e insere e posiciona ele em cima da placa antes da soldagem. E a metodologia que a gente vai usar vai ser basicamente em cima de projetos, tá? Eu poderia ficar, de repente, explicar passo a passo cada uma das abas do Proteus. Eu vou dar uma corrida por cima, mas a gente vai acabar vendo muitas ferramentas durante o uso. Tá? E a gente, conforme a sugestão de alguns colegas, e eu deixo isso em aberto, tá? Eu vou sugerir o desenvolvimento de um gate driver. Se alguém tiver algum outro interesse, eu não sei se de repente dá para deixar isso aberto, a gente pode, digamos assim, de repente, achar algum outro projeto que contemple a maioria. Eu não sei se quem aqui, pelo menos quem eu conheço aqui do GPOC, está envolvido com eletrônica de potência. Os outros alunos que estão, eu realmente não sei em que área que atuam. Se tem algum, já tiveram alguma disciplina envolvendo eletrônica de potência? Já? Não, só semestre que vem. Tá, mas então, no teu caso vai ser útil, porque semestre que vem, então, de repente, tu já tem uma boa introdução a essa parte do circuito. Tá? Por que gate drive? Porque gate drive, normalmente, para nós, é visto como uma caixinha preta. Às vezes, alguns alunos quebram a cabeça em cima desse circuito, mas é um circuito que todo mundo precisa e pelo fato de que a gente está evoluindo na tecnologia de semicondutores, cada vez é um circuito mais crítico, tá? Cada vez é um circuito mais complexo e que exige mais cuidados. Então, assim, eu vou usar um exemplo de algo que já está consolidado, mas eu vou tentar explicar o passo a passo para a gente chegar no final da quarta-feira com um layout quase, de preferência, concluído. Tá? Então seria, digamos assim, essa a ideia. Oi? Depois a gente dá mensagem. Tá? Pessoal, todos vocês instalaram a versão 8.7 ou qual a versão que vocês têm? 8.6. Eu creio que na 8.6 tenha quase todos os recursos. 8.7 tem alguns recursos a mais, mas não são tão notórios. Bom, eu vou começar inicialmente apresentando alguns itens essenciais dos menus, tá? Por categorias, e depois a gente vai abrir o projeto. Antes, então eu vou pedir que vocês consigam me acompanhar, eu vou pedir que vocês abram o Proteus, que já deve estar aberto, ok? Vocês venham aqui nesse ícone, venham no canto superior esquerdo e cliquem em New Project, tá? Eu só vou salvar essa minha versão aqui. Ok. Pessoal, a organização do projeto de vocês, ela depende muito de como vocês começam. Primeiro, salvem sempre num local onde vocês consigam controlar as versões. Tá? Criem uma pasta para o projeto. Às vezes a gente acaba na pressa criando, só aceitando e inserindo em meus documentos, mas coloque o nome do projeto, tá? Esse nome não deve possuir nenhum tipo de caractere especial, tá? Então eu vou colocar aqui projeto 1, vou selecionar uma pasta
criar uma nova pasta. Pessoal, sempre que tiver alguém, de repente, que se atrasar, o pessoal pode pedir para retornar ou para repetir, tá? Pode ficar completamente à vontade que a gente vai tentar acompanhar todos. Pessoal, aqui vem a primeira janela que vocês devem tomar uma certa precaução. Primeiro, vocês quando começam um projeto, vocês devem ter uma estimativa de quantos componentes vão ter no circuito de vocês, tá? Para mais do que 20 componentes, já não recomendo usar A4. Eu sempre recomendo Landscape, que é o formato horizontal, formato tipo paisagem, tá? Para um projeto maior, de preferência escolha A2 ou A3, certo? Para começo, a gente pode escolher A3, Landscape A3. Só que para modificar aqui, vocês precisam deixar selecionado aqui embaixo. Aqui em Layout, pessoal, por enquanto vocês não escolhem nenhuma alternativa, tá? Ele possui algumas ferramentas, como por exemplo, já dá o... Se eu selecionasse aqui Arduino, tá? Talvez a versão de vocês não tenha, mas se eu selecionar Arduino, ele já vai criar uma placa, uma PCB com o tamanho e formato e conexão dos pinos que vai se ajustar exatamente sobre o Arduino. Aí seria um recurso, mas não é o nosso caso. A gente segue e finaliza. Ok? Todos chegaram nessa... Bom, a gente pode dar uma explorada rápida sobre os menus. Primeiro, essa primeira tela é a Schematic Capture. Basicamente, todos os recursos para elaborar o layout vai estar nessa janela. Observe que vocês têm três, aliás, mais, tá? Vocês têm 5, 6 itens principais aqui em cima. Você tem o homepage, que é a página inicial, onde vocês vão ter o histórico de todos os componentes de vocês, de todos os projetos. Vocês têm a parte do esquemático, aqui do lado, certo? Vocês têm a outra aba do layout. Você tem a aba seguinte, que é do modelo 3D, que no caso nós ainda não temos nada. Na lateral aqui nós temos Gather Viewer, então quando nós tivermos nossa PCB composta completa, a gente vai gerar o arquivo Gather e vai conseguir visualizar ele tal qual ele vai para a fabricação. Nós temos a opção aqui que é Design Store. Essa ferramenta é muito importante se eu quero achar um resistor específico, se eu quero buscar alguma netlist específica. Pessoal, quando eu falo netlist, é um ramo, é um ponto de conexão específico dentro do circuito, tá? Toda vez que eu tenho 3 resistores dentro do nó, ali eu vou ter uma lista de conexões. Eu tenho aqui na lateral Bill of Materials, tá? A ferramenta para gerenciar o custo, gerenciar o estoque dos componentes. Tem a opção Source Code aqui, que é para elaborar, se o caso queira fazer a programação do meu PIC, do meu Arduino nesse ambiente, eu posso fazer. Veja que eu tenho tudo junto no mesmo esquemático, no mesmo projeto. Tem alguma questão de anotações, eu tenho algumas anotações importantes. É muito importante, geralmente nós não usamos, tá? Mas é interessante. Tá? E aqui em cima nós ainda temos a opção de help e entre outras coisas. Tá? Quando nós voltamos para cada uma dessas páginas, pessoal, observe que nós vamos ter menus adicionais para cada uma das janelas. Ok? Esses menus eles são próprios de cada ambiente.
Então, é muito menu para a gente decorar o nome e a gente vai ter que levar um certo tempo para ter uma intimidade com o software. Bom, para começar com esquemático, tá? Primeira dica que eu sempre dou: já que vocês criaram uma pasta, todo componente novo, que vocês não, digamos que seja um componente não tão comum, vocês devem baixar o esquemático e inserir dentro dessa pasta. Eu tenho o hábito de fazer dentro da pasta, tem uma pasta de esquemáticos, esquemáticos datasheet, me perdoem, datasheet, tá, pessoal? Por que isso? Porque todo projeto, por mais complexo que seja, ele pode ser quebrado em partes menores e você obrigatoriamente precisa conhecer pelo menos os circuitos integrados que tem envolvidos no seu circuito. E o único jeito de conhecer um circuito integrado bem é esquemático, a datasheet, ok? Então, beleza, só um ponto então. Começando a explorar esse menu, ok? Primeiro nós vamos olhar esse menu na barra lateral, aqui, ok? Primeira opção aqui em cima é o modo de seleção. Quando eu quero selecionar um componente, quando eu quero liberar o mouse, tá? Enfim, quando eu quero deixar o mouse simplesmente aqui, eu deixo ele no modo de seleção. Só lembrando aqui, para vocês dar um zoom, vocês utilizam o scroll do mouse, tá? Para dar um zoom mais ou menos. E posicione sobre o local que vocês querem dar zoom. Por isso, vem a minha primeira pontuação em relação à facilidade não de usar esse programa. É quase impossível vocês trabalhar de forma confortável sem mouse. Tá? Já trago isso porque é muito difícil você, dependendo da sensibilidade do teu touchpad, você não consegue dar um zoom adequado. E outra coisa, tem a opção aqui na lateral, pessoal, de simplesmente selecionar e dar o zoom onde eu quero. Mas quando eu, às vezes, chego numa região, eu não consigo mais dar esse zoom. Então seria importante vocês, na próxima aula, quem não trouxe, trazer um mouse. Segunda opção aqui, pessoal, é a opção componente emoji. Tá? Toda vez que vocês querem inserir um componente eletrônico que esteja na biblioteca, vocês precisam clicar nessa opção e vir aqui na opção P. Ok? Quando vocês clicam na opção P, abre a opção aqui de keywords, ou seja, palavra-chave. Aí vocês podem entrar com uma palavra, com part number e fazer a busca de vocês. Na medida em que vocês vão fazendo uma seleção, ok? Fique, tá? Coloquei um valor de um componente aqui. Surgiram várias opções aqui. Tá? Eu já sei, dentro da minha biblioteca, que eles devem estar aqui nessa opção de microcontroladores, microprocessadores. Ok? E aí, eu posso simplesmente selecionar aqui o meu part number que me interessa. Uma vez que eu selecionei o part number, eu simplesmente seleciono ele aqui nessa opção, clico com OK, e na área que eu desejo inserir, eu libero ele. Tá? Só isso. Só um detalhe, pessoal. Esse componente, ele fica, eu diria, engatilhado para que eu possa inserir novos componentes. Okay? Ele fica também nesse repositório lateral aqui. Para que esse componente não seja reinserido de forma equivocada, eu venho aqui na opção Select Bold e libero o mouse. Ok? Às vezes eu vejo que o pessoal insere 3, 4 componentes um sobre o outro e acontece de forma involuntária, então sempre retornam aqui na opção Select. Tá? Eu vou dar uma ênfase nas principais, okay? Ferramentas que a gente mais usa. Aqui, pessoal, Terminal Mode. Tá? Essa é uma das outras abas mais utilizadas.
Aqui estão os principais recursos para utilizar, colocar referência, colocar fontes de alimentação, colocar terminais de entrada e saída do circuito. Esses recursos aqui são os nossos labels, tá? Para evitar que eu fique puxando fios em toda a minha área do meu projeto e que muitas vezes fica um esquemático muito poluído, um esquemático muito complicado. Eu uso labels, tá? Nós já vamos ver recursos de como a gente pode usar esses labels. Ferramentas aqui, pessoal. A gente tem, por exemplo, a ferramenta Bus, tá? Quando eu tenho, por exemplo, um barramento de comunicação paralela, onde eu tenha, sei lá, 8 bits unidirecional ou bidirecional. Quando eu tenho esse barramento, não fica interessante eu puxar, por exemplo, todos os fios individuais para uma saída. Imagine que eu tenha 8 LEDs nessa lateral e tenha 8 saídas nesse ponto. Vocês acham que seria interessante puxar os 8 fios terminais até essa região aqui do circuito? Não fica interessante, tá? Fica muito poluído. Para isso, eu simplesmente posso usar esse recurso. Eu posso simplesmente terminar ele aqui. Ok? Depois eu insiro os meus componentes aqui e linko eles. Para isso, cada um desses terminais aqui precisa ser identificado. Tá? Então, para isso, nós utilizamos a opção Place White Label. Então, uma vez que eu coloco o mesmo nome que eu tenho aqui e o nome que eu tenho aqui, ele automaticamente entende que é um barramento. Tá? E eu limpo o meu esquemático. Qual recurso mais a gente tem aqui? A gente tem as opções de gerar sinais. Tá? Eu posso gerar sinais aqui na lateral. DC, uma forma de onda de corrente alternada, um pulso específico, um padrão. Eu posso gerar aqui, por exemplo, um sinal de clock, posso gerar um sinal de PWM. Tá? São recursos próprios para gerar sinais. Pessoal, eu estou só dando uma introdução, logo a gente vai começar a realmente usar esses componentes. Tá? Que mais? Aqui nós temos algumas ferramentas interessantes, pessoal. Nós temos um osciloscópio, nós temos depurador de comunicação I2C, SPI, hiperterminal virtual, voltímetro para corrente contínua, amperímetro para corrente contínua, voltímetro para corrente alternada, amperímetro para corrente alternada. Então isso ajuda a, inclusive, fica mais interessante a simulação, fica de certa forma mais interativa. Tá? O que mais? Depois nós temos algumas ferramentas para criar áreas separadas no teu esquemático. A gente pode separar fonte, pode criar circuito de entrada, circuito de saída. A gente pode utilizar uma máscara simplesmente para delimitar uma área, por exemplo. Okay? Ou criar um componente, ou simplesmente gerar um marcador. Okay? E aí eu posso simplesmente colocar todos os componentes de um determinado circuito dentro dessa região. Ok? Pessoal, algumas questões. Nessa opção System aqui em cima, nós temos opções como parâmetros da animação que a gente vai ter. Tá? Basicamente, esses parâmetros interferem na taxa de atualização da tua tela, o quão fiel é a tua animação na tela. Nós temos também parâmetros de simulação, pessoal. Ok? Normalmente, nós tendemos a deixar esses parâmetros setados de fábrica. Tá?
do jeito que vem. Nós temos algumas opções, como por exemplo, selecionar o tipo de algoritmo que é utilizado para fazer a simulação, ok? Então, tem alguns algoritmos que são mais precisos, outros algoritmos convergem mais rapidamente, tá, pessoal? Então, para quem tiver interesse, pode estudar um pouco mais sobre a diferença entre o gear, que é engrenagem, e o trapezoidal, tá? O trapezoidal, pessoal, geralmente é mais rápido, menos preciso. O gear, geralmente, é um pouquinho mais preciso, mas mais lento, exige uma carga maior do processador. Enfim, tá? Então, parâmetros de simulação, valores máximos e mínimos de corrente, tolerância que são admitidos na simulação. Para quem não quer uma simulação muito precisa, tá? Pode aliviar esses parâmetros, tá? Pode deixar eles um pouquinho mais menos precisos. Ok? E beleza. Tem mais uma questão que é importante, pessoal. Aqui, ó. Essa opção aqui, ó. Configure Power Rails. Toda vez que eu criar um label de alimentação, eu preciso vir aqui e inserir ele, tá? Se tiver uma alimentação nova, mais 5 volts, vou ter que vir aqui e criar. Ele já reconhece uma tensão de 5 volts e, ok, vou ter a minha alimentação de 5 volts que eu vou utilizar em algum ponto do circuito. Mais uma questão, pessoal. Aqui, em termos de visualização, certo? Eu posso mudar o grid, ou seja, se eu tiver dificuldade para alinhar um componente, porque ele vai, digamos, se deslocando em saltos na tela, eu posso reduzir esse grid. Eu sempre deixo ele o menor possível aqui, tá? 10 em 10 de polegada. Se deixar um grid muito alto, um snap muito alto, o componente fica difícil de alinhar, certo? E para o esquemático ficar interessante, é bom que eu consiga alinhar esses componentes, não deixar as trilhas muito curvas, enfim. Então, aqui, pessoal, toda vez que eu quero mudar o ambiente, eu venho aqui. Ok? Bom, para começar, a gente vai criar um esquemático bem simples, certo? Para começar a caminhar no nosso projeto, na nossa aplicação que a gente tem em mente, que é o circuito de gate drive. Para isso, nós vamos inicialmente, se alguém inseriu alguma coisa aqui, dá um ESC, vai aqui no Selection Mode, seleciona tudo e dá um delete, apaga, ok? Vamos deixar o projeto com a tela limpa. Bom, para quem trabalha com eletrônica de potência, eu vou fazer uma pergunta bem, como diria, capciosa. Qual é o conversor estático mais fácil de se implementar? Boost. Mais alguém tem alguma sugestão? Pessoal, do ponto de vista construtivo, é o Boost. Eu já vou explicar por quê. Do ponto de vista de implementação,
de gate drive é o boost. É o buck, aliás. Por que isso, pessoal? Nós vamos construir primeiro o esquemático do conversor buck. A gente constrói o esquemático. E vou construir junto o esquemático do boost. Mas vocês vão ver, já vou mostrar uma particularidade, porque a nossa ilusão, quando a gente aprende eletrônica de potência, e o buck é linear, e o buck é fácil de modelar, e o buck é fácil de controlar, mas na hora de implementar a gente tem o primeiro choque, que é necessidade de um gate drive isolado ou bootstrap. Tá? Para quem não sabe o que é bootstrap nem gate drive isolado, então a gente vai ver exatamente porque eu vim nesse circuito, porque ele é, digamos assim, um circuito que de certa forma nos ilude. Que a gente vê lá as equações, é fácil de obter as funções de transferência e tudo mais, mas não é tão fácil de implementar. Pessoal, primeiro, vamos inserir os nossos componentes, tá? Eu vou sugerir que a gente construa um buck e um boost, certo? Nesse circuito. Primeiro, vamos começar inserindo os componentes, tá? Então a gente vem aqui primeiro na opção componentes, clica no P, e a gente vai buscar primeiro o nosso elemento de transferência de energia, que é o indutor, tá? Aqui a gente pode achar um genérico ou se tiver uma opção aqui, se tiver um animado, mas eu acho que vai ser genérico mesmo. Aqui, ó, indutor genérico, certo? Nós não vamos, nosso interesse não é implementar esse componente, essa parte do circuito na prática, tá? Então a gente pode usar um indutor que não tenha footprint, pessoal. Olha só, todos esses componentes aqui, eles têm somente simbologia, tem um modelo aqui, modelo elétrico usado na simulação, mas ele não tem footprint aqui, ó, pessoal. Não tem a parte para PCB. Se eu fosse usar algum outro, vocês vão ver que ó, eu tenho opções com footprint desse, tá? Como eu estou interessado no indutor comum, vou pegar um indutor genérico aqui, tá? E vou pegar um indutor mais opção genérica. Okay? Nós vamos precisar de dois, certo? Um para cada circuito. Já deixei meu previsto lá embaixo. Okay? Para alterar os parâmetros, pessoal, primeira questão. Observe que quando vocês passam o mouse sobre a tela, vocês vão ter três itens que ficam destacados conforme eu passo o mouse em cima. Se eu vir aqui, eu somente vou mudar o nome deles. Se eu vir aqui, eu mudo o parâmetro. Vou ter desligado. Ok? O ideal é clicar sobre o componente onde vocês têm tanto nome quanto parâmetro. Eu vou colocar 0,5 mil. Em ambos. Só a questão que eu sempre falo, utilizem ponto, tá? Ponto, vírgula, ele não compreende. Colocando só o ponto, poderia ser. Não sei. Realmente não. Tem uma coisa interessante, pessoal. É a seguinte, vocês podem trabalhar com várias instâncias do projeto, aliás, do Proteus aberto, ao mesmo tempo. Eu vou abrir um outro
esquemático que eu já tinha desenvolvido. Aí eu vou usar os componentes de referência. Então eu consigo trabalhar com duas janelas abertas ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de conflito. Ok? Eu vou utilizar esses parâmetros aqui, pessoal. Um resistor de 10 ohms e um capacitor de 1000 micro. Então a gente vem aqui. Olha só, eu digito 1000 micro e seleciono a opção capacitores. Aqui embaixo eu vou escolher a opção radial, certo? Vou utilizar aqui para 25 volts isso aí. Depois deixa eu ver. Pessoal, aqui vem outra questão na hora que eu vou explicando a medida da necessidade. Se eu clicar com o botão direito sobre o componente, surgem essas opções. As primeiras opções são de reposicionamento do componente. Tá? Digital Label. Aqui tem as opções de rotação, espelhamento. E aqui vem uma questão importante, pessoal. É possível editar os parâmetros com o comando de atalho, tá? Mas ele não aceita o Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar. Você precisa clicar com o componente com o botão direito, vem na opção Copy to Clipboard e depois com direito novamente Paste from Clipboard. Ok? Outra questão, pessoal. Se eu estiver com o componente selecionado aqui, eu posso pré-rotacionar ele antes por essas opções aqui. Ok? Visualizo como fica melhor o posicionamento dele e aí eu insiro ele no meu circuito. Novamente vou procurar, vou colocar um resistor aqui de 10R como carga. Resistores. Vou selecionar uma potência aqui de 10 watts, ele a princípio não tem outras alternativas, tá? Mas enfim. Qual é o valor do resistor? 10 ohms. 10 R. Ok? Pessoal, o primeiro recurso para alinhamento que eu vou mostrar assim que eu uso, que é o que é mais útil, tá? Eu mantenho pressionado o mouse na opção de seleção, seleciono ambos os componentes e teco as teclas Ctrl+A. Ok? Vai abrir essa janela aqui, onde eu posso selecionar algum tipo de alinhamento, tá? Eu vou alinhar eles horizontalmente, tá? Pelo centro. Para realizar as conexões, tá? Continuar, vejam que eu posso no modo de seleção e se eu chegar próximo do componente, ele já me sugere a canetinha aqui para fazer a ligação. Ou eu venho na opção de componente, que daí ela já está aqui, né? Ou eu venho na opção aqui de terminais, que ela também reconhece.
Alguém tem alguma questão por enquanto? Por exemplo, parece um intervalo. Parece um exemplo. Isso. Eu posso dar um zoom aqui, facilita. Novamente, aqui na opção de componentes, nós vamos selecionar um diodo. Tá? Como todos sabem, ou quem está prestes para ver, na eletrônica de potência nós precisamos de diodos de preferência ultra rápidos. Tá? Eu tenho o part number aqui, MR751. Então vocês vêm aqui na opção. Digito um MR751, vai aparecer essa opção aqui. Ok? Então, na topologia boost, aliás, plug, esse diodo fica nessa posição. Na topologia boost, nessa posição. Como é que tu rotaciona o botão? Eu clico com ele com o botão direito. Pode digitar lá na. E aí eu tenho essas opções. Deu certo? Dá um tempinho. Tranquilo. Às vezes. Se alguém precisar, eu posso ir aí ajudar. Nós damos certo? Oi? MOSFET. Como eu pretendo trabalhar com uma tensão baixa, né? Você pode tirar. Certo. Tive problemas com muita estrada. Mas não abriu as bibliotecas. Tem mais um pouco. Tem algum parâmetro que é um mudador de componente? Não, no diodo a gente vai deixar os próprios deles. Ele tem, na verdade, observe que ele tem aqui adicionado a ele um modelo, certo? Alguns diodos, como o diodo Zener, permitem que a gente mude esses parâmetros, mas a princípio a gente usa o próprio modelo dele. Pessoal, já vou adiantando para quem tiver alguns componentes, como por exemplo conectores, bornes, conectores, eles não possuem um modelo adicionado a eles. Eles são componentes passivos que simplesmente estão conectados. Mas se eu for executar a simulação e não tiver um modelo adicionado a ele, o meu simulador não vai compreender e vai falhar.
Tá? Então, quando eu tiver um conector, por exemplo, aqui na saída da carga, eu vou precisar colocar um conector. Para carga e para minha casa também um conector. Só que para a simulação, esses componentes são desnecessários. Então, o recurso que eu faço é o seguinte: quando é um componente que eu não vou usar na simulação, e que ele vai ser transparente, eu clico em cima dele e venho aqui, ó, excluo ele da simulação. Então, na hora que o software vai fazer a checagem das conexões, ele vai simplesmente omitir a conexão daquele componente. Certo? E aí você já elimina 90% das falhas de simulação. Claro que vocês não podem excluir da simulação de outro, tá? Daí ele é vital para o circuito. Vamos lá para o MOSFET, tá, pessoal? Eu não estou... não vou obrigar ninguém a usar esse partinâmico. Só estou usando eles porque eu considero eles, assim, da biblioteca os mais próximos, tá? E RFB 4710. Para essa faixa de tensão. Eu estou usando componentes que eu posso usar a partir da mesma fonte de alimentação, um conversor que eleve a tensão e um conversor que rebaixa a tensão. Pessoal, aqui vem a primeira situação que eu vou mostrar. O porquê que esse circuito aqui é mais complicado, não digo complicado, mas exige os cuidados maiores. Bom, para quem ainda não viu, eu vou fazer então essa explanação. Olha só. Esse componente aqui é o único componente nesses circuitos que nós chaveamos, ou seja, que nós aplicamos um sinal de onda quadrada com uma certa frequência e que vão dar a nossa característica de entrada, de saída pela entrada. Esse é o nosso componente ativo. Esse daqui é um componente ativo, mas não é controlável. O diodo, ele não tem um terminal de controle, então ele simplesmente vai operar conforme as condições do circuito. Já a minha chave é meu dispositivo de controle, de manobra, certo? Mas vem a seguinte questão: eu consigo manobrar ela aplicando uma tensão entre o gate e a referência dela, que é o source. Gate e source. Ok? Onde para vocês é mais natural colocar a referência do circuito? Ou o que a gente chama também de terra ou ground. Naturalmente, nós vamos colocar nossa referência aqui. Tá? Mas vejam que nessa topologia do Buck, que é o mais simples, a referência está aqui em cima. E ela está flutuando. Por que isso, pessoal? Quando essa chave está em condução, esse terminal vai estar conectado no positivo da fonte. Quando esse diodo está em condução, esse terminal vai estar conectado no negativo da fonte. Então, esse dispositivo aqui não possui um referencial bem definido. Aliás, é um referencial que está flutuando conforme a etapa de operação do conversor. Logo, eu não posso usar esse terminal aqui como referência para o meu sinal de comando. Esse terminal como referência. O comando precisa estar referenciado nesse ponto aqui em cima, e não aqui. E a única forma de resolver isso é a mais fácil com gate drive isolado, a mais barata e também é simples usando Bootstrap. Tá? Eu não vou entrar em detalhes do que seria o Bootstrap. A minha ideia é usar um conceito de gate drive isolado, que a gente pode usar depois para outras topologias, como por exemplo Health Bridge, NPC, tipo T, enfim, tá? Várias topologias
possuem chaves cujo potencial fica flutuando, conforme a etapa de operação do conversor. Qualquer conversor, pessoal, que vocês tiverem o source flutuando, vocês precisam de alguma característica diferente do gate drive. Pessoal, é só por isso que eu vou usar um gate drive isolado? Alguém saberia me falar mais alguma outra característica? Ou por que eu vou precisar de um gate drive isolado? Tem mais duas principais razões para se utilizar um gate drive isolado. A primeira dela é por uma questão de potencial, certo? Às vezes eu estou operando na saída uma fonte de alimentação no barramento de 400 volts, 500 volts, e qualquer falha no meu circuito de potência pode ser catastrófica para o meu circuito de comando. Tá? Se eu estivesse operando, por exemplo, aqui, com uma tensão de, vamos falar de 200 volts na saída. De saída. E como é um boost, que a gente já vai completar o circuito, vai ser uma tensão menor na entrada. Mas, se esse diodo entrar em curto, e esse transistor, de certa forma, entrar em curto, o meu sinal de gate vai estar no potencial da saída. E é muito comum dispositivos semicondutores entrarem em curto. É muito difícil um dispositivo semicondutor abrir. Por quê? Porque quando ele sobreaquece, ocorre a fundição do silício. Ele funde. Tá? Diodo entra em curto, MOSFET entra em curto quando não explode. IGBT entra em curto. Certo? Viu a responsabilidade do peso? Exatamente, e daí para isso nós temos várias formas de isolar, tá? Eletromagneticamente, através de transformadores, através de acopladores ópticos, através de acopladores capacitivos, através de piezoelétricos, que são, de certa forma, ondas mecânicas. Acho que essa seria uma certa analogia, né? Então, nós temos pelo menos 4 formas de se isolar um sinal. Okay? Nós vamos inicialmente ver a forma óptica, que é a mais popularizada. Okay? Outras foram surgindo, mas a óptica é uma das mais utilizadas. Então, o que acontece é justamente isso. Tem 2 razões. Primeiro, temos um potencial que está flutuando. Segunda, temos a questão da isolação galvânica, por segurança do nosso circuito. E terceira, e não menos importante, pessoal, sempre que possível, isole de forma eficiente a parte de comando da parte de saída, por razões de ruído eletromagnético. Tá? Essas chaves comutando nessa frequência aí, na faixa de kHz e indo na direção de megahertz em pouco tempo, geram ruídos num espectro muito acima, e um ruído que pode causar controle inesperado do teu sistema de controle, certo? Instabilidade no controle. Então, quais são as 2 formas de propagação do ruído eletromagnético? Irradiado, que é pelo nosso ambiente, pelo ar mesmo, e conduzido. O irradiado, como que eu evito o irradiado? Blindagem construindo a chamada gaiola de Faraday. Okay? Se eu conseguir blindar, criar algum tipo de carcaça, como acontece nos celulares, se vocês abrirem a placa, vocês vão ver que tem várias regiões completamente isoladas por placas de alumínio, outro material. Uma das formas é blindagem, evita o ruído irradiado. A outra forma, pessoal, é isolação galvânica. Você elimina o caminho do ruído conduzido. Você não tem mais um caminho para o ruído conduzido. Então, você resolve 3 problemas com o gate drive isolado. Ok? Isolação galvânica, potencial flutuante e ruído eletromagnético. E aí você deve tentar otimizar os 3. Tá? De preferência, para
que o Gate Drive atinja as três propostas. Vladimir, Oi? por algum acaso esse chave, no caso do gate ou as MOSFET ou os transistores, né, como GBT, ele não considera a capacitância entre transistores, tá ligado? Entre drain e source. Ele tem, no caso do derrota livre, ele tem uma capacitância, né? Isso, no modelo ele considera. Certo? Isso. Se a gente clicar aqui, nós temos um modelo adicionado a ele aqui, ó, e é o modelo Spice. Só, sempre que tiver o modelo Spice, é o modelo mais real que o fabricante disponibilizou. Tem alguns modelos através de DLL, através de Lisa Model, que são modelos mais simplificados, que tentam reproduzir o comportamento. O modelo Spice geralmente é o modelo mais fiel, mas exige um pouco mais de processamento. Tá? Quando ele tem o modelo Spice, ele vai reproduzir quase todos os efeitos que vocês teriam na prática. Então a gente já tem o modelo. Pessoal, faltam dois componentes: fonte de alimentação de entrada e o nosso circuito de disparo. Ok? Então aqui, para a fonte de alimentação, me perdoe, vem aqui também a opção de componentes e nas palavras-chave digita em this first. Ok? É o source, né? Isso. Coloquem ambas em 15 volts. Não, pode ser mais, 20. Research. Cara, Esse outro, vamos aproximar o componente. o L. O source, C. Tu não tem na pendrive aqui? Se caso tiver um pendrive, pode ficar. Faz. Você tem um. Eu te passo o circuito. Mais tarde, tá? Sua versão do Proteus é qual? 8.7. Ótimo. Tá na pasta projeto 1 e 3. É um gate drive.
projetos. Sim mesmo? Isso, copia ele. Fazemos no capacitor, fiz voltagem de trabalho, tem que modificar, botar todas. Ele não vai interferir nas simulações. Na prática, você... Mais alguém precisa... É o SPET. SPET? O SPET fechado. Pessoal, eu trouxe aqui, para quem quiser dar uma verificada, se motivar ou desmotivar, eu tenho duas placas que eu fiz no Proteus. Se alguém quiser olhar aí, dá para ver que dá para fazer bastante coisa. Né? A soldagem foi feita com A soldagem foi feita manual. Só não foi com aquelas ponteiras que é do lado também. Oi? Não foi com aquelas ponteiras Não. do lado. Podemos seguir aqui, pessoal? Bom, uma coisa importante que eu considero na eletrônica de potência é o seguinte, né? Nós trabalhamos com uma tensão praticamente comum a todas as chaves. Se tornou meio que padrão, mais 15 e talvez menos 5 volts para bloquear. 15 volts para pôr a chave em condução, menos 5 para bloquear. Tensões diferentes podem ser usadas, mas geralmente são essas tensões. Ou mais 15 e 0, tá? Para circuitos mais simples, mais 15 e 0. Para circuitos um pouco mais elaborados, mais 15 e menos 5. Ok? Você garantir um potencial negativo quando essa chave deve ficar desligada, aumenta a imunidade ao ruído e evita que a chave entre em condução por alguma questão de ruído. Certo? Outra questão importante. Essa chave aqui, ela sempre vai ter um resistor de gate de baixo valor. Vejam só. Idealmente, não existe corrente fluindo daqui para esse ponto quando a chave estiver chaveada. Ou seja, quando ela atingiu a sua saturação ou o seu corte, dois limites, ela não vai ter corrente circulando. Então, a princípio, a corrente que circula nesse ponto aqui, ela é nula. Mas, nos processos de mudança de estado, o pico de corrente que eu vou ter aqui é considerável, podendo chegar a alguns amperes. Por isso, como eu trabalho com uma tensão de gate de 15 volts e um resistor de baixo valor ôhmico, essa corrente pode chegar a, por exemplo, 2 amperes. Ok? 15 volts, se trabalhar com um resistor de 7,5 ohms, vai dar 2 amperes de pico. Não é qualquer transistor que dá 2 amperes de pico. Não é um sinalzinho do microcontrolador que vai conseguir colocar essa chave em condução ou no tempo que ela deveria entrar em condução. Certo? Porque essa mudança de estado, idealmente, deveria levar meio tempo. Ou seja, o tempo que ela deveria levar para mudar de um estado para o outro deveria ser 0. Na prática, isso não ocorre. Na prática, a gente tem um certo tempo para que essa chave entre em condução e um certo tempo para que essa chave saia de condução. Esse resistor que nós vamos inserir aqui mexe diretamente com o tempo em que essa chave vai entrar ou sair de condução. E vai ter uma relação direta também com as perdas de comutação dessa chave. Então, eu fico com o compromisso desse resistor. Se esse resistor for muito baixo
e a comutação for muito rápida, o meu ruído gerado vai ser intenso. Meu ruído de comutação vai ser intenso. E a corrente que sai do meu gate drive tem que ser elevada. Por outro lado, se essa comutação for muito lenta, o meu ruído vai ser menor. Ruído, quando eu falo ruído eletromagnético, certo? As minhas sobretensões nas chaves vão ser menores, mas as minhas perdas vão ser maiores. Quanto mais tempo eu levo para fechar ou abrir uma chave, maiores vão ser as perdas. Então, a escolha desse resistor, pessoal, geralmente está recomendado no datasheet do componente, mas um valor assim para quem quer começar, que eu considero meio que cabalístico, é 15, 18 ohms, certo? É um valor razoável que atende a maior parte das chaves. Então nós vamos selecionar um resistor aqui de, vou colocar 15 L. Pode ser aqui de 0,6 watts. Por que isso, pessoal? Porque essa corrente intensa ocorre por um tempo muito pequeno. Frações, microsegundos, pessoal. Agora nós vamos colocar o nosso primeiro label, certo? Nós vamos colocar... Oi? Como? Não, por dessa história. Então, que você está editando, não está aparecendo. Abre o Skype. Lá embaixo. Eu acho que desligou a chamada. Desligou a chamada. Chama de novo lá no, em cima, no canto direito, lá na câmera. Ok, é isso. Só dá uma hora de novo na câmera. Ok, só vou retornar então essa parte para ficar registrado. Então, só para retomar, esse resistor aqui, ele tem uma relação que a gente tem que escolher entre a eficiência do conversor e o ruído que esse conversor acaba gerando, certo? Então, o valor típico fica aí na faixa de 15, 18 ohms, tá? Chaves que operam em frequências mais elevadas e correntes mais elevadas hoje estão operando com resistor de gate de 4, 5 ohms, extremamente baixo, tá? Para a nossa aplicação é o suficiente. Nós vamos depois, durante a simulação, modificar esse valor aqui e a gente vai ver o quanto o tempo de comutação vai ser interferido pelo valor do resistor, certo? Agora nós vamos inserir nosso primeiro label.
Então a gente vem aqui na opção Terminal Mode e vamos colocar a opção Input. Aqui, ó. Certo? Eu vou colocar o nome aqui, Gate Buck. Então o label é uma ferramenta que ajuda a organizar o circuito e segmentar ele sem que eu tenha um arranjo muito poluído. De forma idêntica, nós vamos colocar aqui Gate Boost. Só repetir onde é que busca. Vem aqui na opção Terminal Mode e Input. Tem algum comando para escolher o modo de seleção? Assim, no teclado? Eu geralmente utilizo o F, será? Não lembro de usar. Geralmente clica, você clica de Talvez seja pela força do hábito, eu não sinto mais falta. Mas depois no layout tem uns comandos mais importantes. Todo mundo chegou até aqui? Certo? Pessoal, então agora nós só vamos inserir aqui na saída um medidor. Vamos colocar por enquanto um voltímetro DC. Falta ainda a nossa referência para ambos os circuitos. Você. Bom, para facilitar, nós vamos construir apenas um circuito de gate. E ora nós vamos utilizar ele para o buck e ora a gente vai usar ele para o boost. Certo? Para não duplicar a nossa complexidade.
Para referência, nós vamos gerar o nosso sinal aqui a partir dessa opção aqui, ó. Bipattern, ou seja, um padrão digital. Vamos dar 2 cliques em cima, e aí vem a seguinte questão: qual é a frequência que nós vamos trabalhar? Vamos considerar 20K, certo? Para quem não observou aqui, ó, você vem na opção sinais, aqui Generator Mode, ok? Gerador de sinais, e vem aqui Bipattern. 2 cliques em cima, nós vamos definir o período de comutação. Ou seja, se eu quero 20 kHz, então o que vai resultar em Botou 20K. coloquei 20K? Só que não dá. Fica. Mas eu sugeri 20K, né? Tu não falou 2K? Não, eu falei 20. Eu acho que eu talvez tenha me expressado mal, mas é 20K, ok? Para isso, nós vamos. Isso resulta numa frequência de 50 micro, certo? Então aqui nós vamos colocar 0.000. Sim. O 50 ou também não pode? Oi? Não pode especificar como 50 ou 50 mil? Talvez ele aceite. Vamos colocar 50. Já sei. Ok. Certo? Esse é o nosso sinal de referência. Vamos definir uma razão cíclica 0,5, ok? Porque 0,5 nós sabemos tanto para o buck quanto para o boost qual é o valor de saída. Essa é a vantagem. Agora vem o nosso. Eu vou botar o nome aqui PWM. Pessoal, idealmente o nosso circuito de gate drive não deveria gerar nenhum atraso no sinal, ou o mínimo possível. Tá? A partir do momento que eu coloco algum dispositivo para fazer a isolação, eu vou ter a inserção de um atraso. Isso é inevitável, certo? Mas eu preciso minimizar esse atraso o máximo possível, para não ter a chamada distorção de largura de pulso, ou o que a gente vê em algum datasheet, PWD. Okay? Então, um optoacoplador, que talvez vocês vão encontrar em qualquer circuito, o mais comum é o PC817, fabricado pela Sharp, que tem N fabricantes. Só que o tempo de propagação desse dispositivo é na ordem de vários microsegundos. E se eu tenho 50 microsegundos, o período completo do meu pulso, se eu tiver inserção de 5 microsegundos, já vou ter 10% de atraso. Isso vai interferir muito na minha fidelidade no meu sinal. Então, uma forma de garantir que eu não vou ter tempo de propagação alto é usar um opto que seja rápido. Para isso, nós vamos usar um opto que é usado para alta frequência, que é o 6N137. Vocês vão observar que acho que é esse, tá? Ele é especificado para 10 megabaud. Quando vocês inserirem ele na área, verifiquem se ele tem a opção aqui, ó, Lisa Model File. Ele precisa. Oi? Pega esse meio. 6N137. Ele precisa ter um modelo. Se não tiver um modelo, não vai ocorrer a simulação corretamente.
vem mais uma questão importante, pessoal. Esse pulso, por padrão, possui uma amplitude de 5 volts, certo? Outra coisa, esse pulso, por definição, não tem potência. Eu preciso usar ele para disparar um transistor. Outra coisa, esse pulso é gerado em relação à referência do sistema. Nós ainda não inserimos nenhuma referência no sistema. Para a simulação, eu vou, sabendo que eu vou usar esse dispositivo aqui para gerar o sinal, eu preciso colocar a referência desse dispositivo na entrada desse circuito. E nós vamos sacrificar a isolação na simulação. Por que isso? Idealmente, nós temos que, aqui nós temos uma fonte de alimentação com seu potencial, aqui nós vamos ter outra fonte de alimentação com seu potencial. Mas, como para a simulação, eu preciso ter pontos de referência comum, para não dar erro de simulação, a gente vai ter que acabar ligando o ground, a referência da entrada e da saída junto, para a simulação. Depois, na prática, a gente vai tirar essa conexão entre eles. Então, algumas questões são mais por limitações do software. Pessoal, uma vez que esse sinal aqui é gerado pela AVM, ele vai excitar esse LED. Esse LED excitando vai fazer o quê? Vai saturar esse potencial aqui e ele vai ter um efeito de inversão. Quando o LED acende, esse potencial vai para o ground. Quando o LED não acende, esse potencial, através do resistor de power up, vai ser puxado para o VCC. Ele é um dispositivo que insere uma inversão. Tá? Há meios de fazer com que não tenha inversão, mas a gente vai considerar o tipo. Nós vamos usar aqui, para excitar esse LED, um transistor. Tá? Esse sinal aqui nós vamos considerar que ele não tenha potência, porque a corrente que normalmente o datasheet informa para melhor condição de operação é 10 mA. Não são todos os microcontroladores, nem da Texas, por exemplo, que suportam 10 mA em um pino do dispositivo. Vocês vão queimar a porta do microcontrolador ou do DSP, caso vocês obriguem uma corrente maior do que 2 ou 3 mA em alguns modelos. Okay? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui da biblioteca BC337. Ele é um dispositivo rápido, suporta uma corrente até 800 mA. Nós vamos vir aqui na opção de ground, pessoal, e vamos inserir a nossa referência. Ok? E, pela razão que eu já expliquei, vamos ter que linkar a referência do secundário do gate, tá? Eu sempre considero que esse é o primário do gate. O primário é o lado que está junto ao controle do processo. O secundário do gate está no lado da potência. Nós vamos jogar esse sinal aqui na base. Claro que eu preciso de um resistor de base, então um resistor convencional aí para 5 volts. Pode ser 4 cassete, ou seja, 4.7 kΩ. Se eu estiver indo rápido, alguém quiser que eu dê uma segurada. Quantos watts? 0.6. Qual é a lógica desse circuito, ok? Quando eu fornecer um nível lógico alto, esse dispositivo satura, ok? Atua como chave, saturando esse ponto do LED vai ser conectado ao jeito dele.
vai permitir corrente. Então eu preciso colocar uma fonte de alimentação na entrada e um resistor que limite essa corrente na corrente que eu quero. Qual é a corrente que eu quero? 10 mili, ok? Eu vou inserir uma fonte de alimentação, pessoal, que estaria no lado primário do gate drive, 5 volts. Sim. Vai estar referenciado com o mesmo ponto do sinal. Ou até fica melhor dessa forma. Resistor, ok? Como que eu calculo esse resistor? Que eu vou precisar colocar aqui. Considerando que saturado, a queda de tensão nesse transistor é em torno de 0,5 volts, e que a queda de tensão nesse diodo é de aproximadamente 1,5, eu preciso consultar o datasheet, mas é 1,5 mais 1,5 dá 2 volts de queda sobre esse circuito aqui. Sobra a diferença entre a fonte e esse que vai ficar sobre o resistor, que são 3 volts. Então, se a minha corrente requerida é 10 mA, 13 dividido por 0,01, 300 ohms. 300 ohms não é o valor comercial, 270 é o valor comercial, mas está um pouco abaixo, fornecendo uma corrente maior. Então, eu colocaria 330, que é o valor comercial. Vai procurar aqui no circuito. 330. Resistores. Pode ser 0,6 e 330R. Bom, embora eu somente tenha conectado esses dois terminais aqui, na prática não haverá conexão e eu vou precisar de uma fonte de alimentação completamente independente dessa, neste lado, para que o circuito realmente seja isolado, ok? Não teria sentido eu isolar opticamente e usar a mesma fonte de alimentação da entrada com a saída. Perderia a isolação galvânica, tá? Então eu vou ter que inserir uma fonte adicional de 5 volts, porque esse dispositivo que trabalha com 5, e uma de 15. Bom, uma alternativa é colocar uma de 15, pouco a mais, e colocar um regulador de tensão. Mas como inicialmente é mais para simulação, a gente usa a fonte. Depois a gente insere esses componentes que são periféricos. Vamos colocar mais uma fonte, 2 fontes de alimentação, tá, pessoal? Eu vou... Pessoal, esse pino 7 aqui é um pino de enable. Esse pino pode ser utilizado para desabilitar o gate drive por alguma detecção de falha desse lado aqui. Tá? Pessoal, esse circuito aqui que eu estou implementando é mais para seguir uma lógica didática e mostrar todos os detalhes que a gente precisa cuidar no gate drive, que realmente proteja a chave.
E há circuitos comerciais que já vão integrar uma série desses recursos que eu vou colocar, certo? Mas como eu quero explicar algumas características, como por exemplo, grampeador da capacitância Miller. A gente vai na próxima aula ver o que significa essa capacitância Miller. Tá? Nós vamos querer buffer de saída, que tem a corrente necessária para a chave. Nós vamos querer detectar se essa tensão desse lado aqui estiver muito baixa, o gate driver não consegue chavear a fonte e pode queimar a chave. Por que isso, pessoal? Nós estamos interessados em proteger esse dispositivo. Primeiro, ele é um dispositivo geralmente mais caro da aplicação. Segundo, quando a chave falha, nós temos uma série de consequências que podem ser causadas. Curto-circuito, inclusive o componente pode explodir. Então, há uma série de questões que devem ser cuidadas nesse dispositivo. Tá? A gente está pensando em confiabilidade, em segurança, tá? E também questão de custo. Não é interessante, pessoal, para o fabricante que qualquer falha que dê aqui nesse circuito para cá, essa chave queime. Certo? Imagine que o fabricante tenha 1000 equipamentos distribuídos pelo Brasil e que simplesmente pelo fato do usuário provocar um curto-circuito na saída do equipamento, por algum motivo essa chave entra em curto. E o gate driver não detecta essa falha e o equipamento inteiro acaba se danificando. Então isso gera um custo muito grande para o fabricante. Então vale a pena colocar alguns dispositivos de proteção que, em caso de falha aqui, a chave detecta uma sobrecorrente nesse ramo e coloca o circuito em inibição. Simplesmente abre. A hora que o curto for resolvido, for removido, o circuito volta à operação. Tá? Então é mais para a confiabilidade do sistema. Esse ponto, então, por enquanto, vai ser conectado aqui. Ou seja, para habilitar o circuito, ele deve ser conectado em mais 5 volts. Okay? Essa fonte aqui vai estar referenciada na mesma referência, ground. E agora, pessoal, vem o nosso resistor de pump up. Ou seja, para que esse terminal aqui, sempre que tiver uma saída, dreno aberto e coletor aberto, se eu não conectar resistor algum aqui, o sinal não vai ter, nesse terminal, variação de tensão. Eu sou obrigado a conectar um resistor aqui. Quando ele tem alta impedância, o resistor vai garantir um potencial de 5 volts. Quando ele ficar em baixa impedância, ou seja, quando esse cara entrar em indução, esse terminal aqui é puxado para a referência. Quando ele fica aberto, ele é puxado pelo resistor para o valor da fonte. O resistor aqui convencional para esse circuito é de 1 kΩ. Esse resistor, pessoal, se vocês depois consultarem o datasheet, ele interfere no tempo de propagação e tudo mais do gate driver. 1K. Resistor 0,6. Pessoal, por hora eu vou remover essa fonte e nós já podemos fazer um teste. Tá? Primeira coisa que eu peço para vocês, aterrem nesse ponto aqui para garantir o potencial zero, porque por enquanto eu não vou computar essas chaves.
por enquanto, eu vou deixar esse circuito inativo, tá? Estou garantindo que essa chave fique aberta, ou seja, potencial zero aqui, ele fica fora de operação. Eu vou simular, eu vou inserir uma ferramenta que é o osciloscópio, e nós vamos simular e ver o sinal de entrada e o sinal de saída, e a possível propagação do sinal. Para isso, pessoal, nós viemos aqui. Ferramentas, aqui embaixo, ó, instrumentos, osciloscópio. Aqui eu vou fazer uma ressalva. Quando vocês forem executar o software durante a simulação, nunca fechem esse osciloscópio lá na simulação. Porque depois ele, por algum motivo estranho, ele não retorna para a simulação. Vocês são obrigados a excluir ele e recolocar no circuito. Ele simplesmente não consegue linkar. Essa é uma falha que eu já detectei. Outra coisa, pessoal. Vejam que ele não tem pino de referência. Por isso que eu preciso aterrar esses pontos aqui, para garantir a referência. Ele não tem referência. A referência dele é naturalmente a esse ponto de direita. Então, e assim como essa referência está nesse ponto aqui, sou obrigado a lançar ela naquele ponto. Então, eu vou colocar uma das entradas aqui, e a outra entrada do osciloscópio, outro canal, aqui. E se o circuito tiver mais de uma referência? Se o circuito tiver mais de uma referência, eu só vou conseguir ler sinais em relação à referência de padrão dele. Então eu tenho que achar um jeito de redesenhar meu circuito para que os pontos de interesse ficam referenciados no ground. Por exemplo, se eu quero medir um sinal desse ponto referenciado a esse, eu sou obrigado a botar minha referência aqui. Seria obrigado a colocar, por exemplo, o meu ground, que a gente vai ver depois, aqui. Porque eu quero medir o sinal daqui para cá. Por esse flutuante? Por esse ponto flutuante. Certo? A gente vai entender isso com o passar do tempo, tá? Certo? Assim, às vezes, na hora de executar o software, tem alguns problemas de convergência. Então, às vezes, a gente... pode ser que ele feche a tela ou ele possa indicar algum erro. Ok? Então vamos lá ver os erros que ele... Talvez seja pelo fato de que nós não tenhamos referência nesses pontos aqui, certo? Então eu vou colocar uma referência por enquanto aqui. Ele está dando como se tivesse um time rate 1. Aqui, ó, ele deu um erro aqui, vamos verificar. Ok? Eu vou procurar aqui no esquemático qual é o ponto que ele está dando de erro. É questão de referência. Verificar se de repente é...
Tá no telefone. E o B tá na saída. Ok? Só, eu acho que, inicialmente, a gente vai ter que tirar a parte ativa do circuito, porque ele não aceita que o povo tem só flutuando. Esperem eu fazer essa alteração, que eu já confirmo para vocês, tá? Tá certo. Ok, tá? Ele não aceita eu deixar o potencial. E diferente de algum software, como por exemplo o PSIM, eu posso ir lá e desabilitar o dispositivo. Aqui eu não tenho essa opção, tá? Mas eu precisava justificar para vocês o porquê do gate drive, tá? Eu simplesmente tirei os dispositivos de potência aqui. Tirei as chaves, as duas chaves. Mas elas são rápidas para inserir depois, ok? O que eu quero mostrar para vocês, então, agora, é o gate drive. Aqui embaixo, veja que eu tenho a minha janela de tempo, certo? Aqui eu consigo interferir na amplitude do sinal amostrado. Eu vou simplesmente deslocar esse e posicionar ele um sobre o outro. Vejam que nós temos o que, pessoal? Nós temos uma inversão do sinal. Certo? A princípio, ainda não é possível estimar muito bem essa inversão. A gente vai inserir agora o próximo circuito, que é só para fazer retirar essa inversão. Ok? Eu estou tentando estimar aqui qual é a inversão provocada pelo óbito. Ok? Algo em torno de 100 microsegundos por aí. Você vai agora retirar essa inversão que fica mais fácil de enxergar. Ok? Pessoal, o que eu falei para vocês, não fechem por esse botão aqui. Tá? Não fechem. Vocês parem a simulação e a gente vai continuar editando esse circuito. Então, por hora... O que acontece? Foi? Se você fechar, você vai rodar a simulação e o osciloscópio não reaparece. E você pode ir lá, mudar os parâmetros dele e não retorna. Você é obrigado a excluir ele do projeto e reincluir do projeto. É uma falha. Bom, por hora eu vou deixar o osciloscópio de lado. Oi? Deu. Aqui,
Aqui é o index, só que o index do... E eu coloco essa referência aqui. Tem um rebrando aqui na entrada e tem as outras coisas. Sim. Então, o Esse daqui eu acabei tirando. Depois eu vou acabar reinserindo eles. Porque o software não aceita que algum ponto fique flutuando ou ele gera inconsistência. E coloquei a referência dessa, esses dois pontos. Não, não quero ter assim. Quero criar minha coisa. Aqui essa constante está Não é aí. Não, não tem. Não, aqui. Como é que eu crio a canetinha? Não tem a canetinha. Não, tem que ter. Tira, por exemplo, Não, quero fazer. Quero conectar. aqui eu tô perdendo bastante. Aqui é um espaço de caminho de mas vamos ver recuperar. Sobre o curso, como é que eu comportamento. Como é que eu crio uma conexão na linha, por exemplo? Por exemplo, eu quero conectar esse ponto aqui, por exemplo. Já você vem aqui na opção do componente. E agora vai ser o seu conectamento. Tá. Só para que agora você está lembrando. É esse? Era outro exemplo, mas Não, é só que eu criar alguém que eu quiser, eu posso pegar lá no trabalho. Só que acho que dá uns toques aqui embaixo. Pessoal, eu não sei se vocês pretendem fazer algum intervalo ou não. Acho que talvez a gente pode dar uma pausa, tomar uma água. E daí, nesse intervalo, eu passo, para quem se alguém não conseguiu chegar nesse ponto, eu passo o arquivo que eu tenho, que a gente vai concluindo. como é que pausa esse eu tava fechando sozinho. não fechou tanto errado. Voltou fechando. Então, tem alguns programas que dá... É que ele exige, durante a simulação, principalmente, ele exige um poder de processamento bem grande. Não era disso, então. De repente, pode colocar como processo prioritário no gerenciador de tarefas. Talvez ele esteja sendo meio que abortado pelo Windows, por algum motivo. Talvez ele esteja consumindo muito recurso e o Windows esteja desligando ele. Não tem referência aqui. Só de discurso. Ou não, bem provável. Vai fazer uma pausa agora? Pode pausar?